E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver quantos pontos eu acredito que o Vasco fará nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025, analisando a tabela do Vasco e os adversários do Vasco nessas 10 primeiras rodadas. Lembrando que nesse vídeo eu vou deixar totalmente o clubismo de lado e vou fazer uma análise sincera de acordo com o desempenho que o Vasco tem apresentado até o momento na temporada, de acordo com o elenco que o Vasco tem e também de acordo com os adversários que o Vasco tem. Se o jogo é dentro, se é fora de casa, tentar fazer a análise mais real possível aqui, vocês vão me acompanhar também. Beleza? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp. Tenho certeza que tem muito torcedor do Vasco que não sabe quem são os 10 primeiros adversários do Vasco no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco já tem dois clássicos importantíssimos e pesadíssimos nessas 10 primeiras rodadas. O Vasco terá um tempo para treinar, terá um tempo para fazer uma pequena pré-temporada, a gente pode dizer. Alguns reforços que chegaram ao time do Vasco que não tiveram tanto tempo para se entrosar com os companheiros terão esse tempo agora, e o Fábio Carille não terá mais desculpas em relação à forma do Vasco jogar. A gente acompanhou os clássicos contra o Flamengo, tudo bem que o Flamengo hoje talvez é a equipe que joga o melhor futebol no Brasil, mas o Vasco não jogou, o Vasco não competiu, o Vasco foi uma presa fácil. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e para você que ainda não sabe, tá rolando nossa ação premiada aqui no canal, no qual você pode ganhar até 10 mil reais em prêmios. Primeiro vencedor vai ganhar 5 mil reais, segundo ganhador vai ganhar 2 mil reais, fora também os top compradores que já vão garantir prêmios. E se você agora mesmo comprar um número por 99 centavos e tirar um desses números premiados, ou até você tirar todos esses números premiados, a cada número premiado que você tirar é 200 reais no seu Pix na hora. Tirou, acertou, é 200 reais no Pix. Então participa aí, e também você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, que a gente está trocando bastante ideia lá sobre futebol. Beleza? Bora pro vídeo! Então, galera, estamos aqui com a tabela das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Ainda não temos o simulador do Campeonato Brasileiro disponível. Eu acredito que em breve teremos, e aí eu já vou dar aquela simulada completa no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, para a gente ter uma projeção de como pode ser o campeonato. Mas agora, no vídeo de hoje, é somente os jogos do Vasco. Vou fazer aquela análise, e o Vasco já estreia domingo, dia 30, 6h30, contra o Santos, dentro de São Januário. Esse aqui é um jogo que eu acredito que o Vasco vencerá. É um jogo que eu acho que o Vasco tem capacidade de vencer. O Santos tem um time ok também. Eu acho que é um confronto bem equilibrado. O Santos tem o Neymar, que pode desequilibrar a partida. Mas o Vasco jogando dentro de casa, estreando, provavelmente teremos o estádio cheio de São Januário. O Vasco tem a obrigação de iniciar esse jogo vencendo. O Vasco tem que ganhar essa primeira partida do Santos, não importa se é 2-1, se o resultado vai ser apertado ou não. O Vasco tem que ganhar esse jogo do Santos. Em uma projeção do Vasco de pontuação de Campeonato Brasileiro, a gente conta com o Vasco ganhando do Santos dentro de São Januário. Então coloca aí mais 3 pontos para o Vasco. Eu acho que o Vasco vai vencer, e o Vasco tem a obrigação de sair com resultado positivo nesse jogo. É um jogo ganhável para o Vasco. Na segunda rodada, o Vasco pega o Corinthians, e sendo bem realista com vocês, eu não lembro qual foi a última vez que o Vasco venceu o Corinthians jogando lá em São Paulo. O Vasco nunca venceu o Corinthians jogando em Itaquera. Domingo, dia 6, eu acho que o Vasco vai perder esse jogo lá para o Corinthians. Então o Vasco continua aí com 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Sendo realista, cara, é claro, eu vou torcer muito pro Vasco ganhar, eu vou acreditar na vitória até o último minuto, estou torcendo para eu estar errado, mas é um jogo difícil. Então, entendam a importância desse primeiro jogo contra o Santos. O Vasco tem que ganhar, porque depois o Vasco já tem uma pedreira fora de casa contra o Corinthians na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na terceira rodada, o Vasco pega o Sport, domingo em São Januário. É um jogo para o Vasco também fazer 3 pontos. Então o Vasco vai a 6 pontos no campeonato. O Sport subindo da segunda divisão. O Vasco com um time mais estruturado, jogando em casa. É um jogo que a gente, naquela projeção também do Vasco no Campeonato Brasileiro, a gente conta com os 3 pontos. Então o Vasco queria 6 pontos em 3 rodadas. Não é um começo de campeonato ruim, é um começo de campeonato ok para um time ali que vai ficar mais ou menos em um meio de tabela, que é a expectativa do elenco atual do Vasco. Então o Vasco vai a 6 pontos na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta rodada do Brasileirão, o Vasco tem um jogo difícil contra o Ceará, fora de casa, jogo que será lá no Castelão, e eu conto aqui pelo menos com um empate do Vasco. Pelo menos com um empate.
E aí o Vasco iria para 7 pontos. Mas eu acho que é um jogo, como o Ceará tá voltando da segunda divisão, o Vasco tem um time mais estruturado ainda do que o Ceará. O Ceará tem o fator casa, isso pesa sim. Mas é um jogo que até contaria talvez com a vitória do Vasco. Mas no ruim do ruim a gente precisa sair de lá com empate. Na projeção positiva, vitória. Na projeção péssima, uma derrota. Na projeção talvez mais realista, um empate. Mas eu vou aqui na projeção positiva com vocês. Eu vou colocar aqui uma vitória do Vasco contra o Ceará. E o Vasco iria 9 pontos em 4 rodadas. Seria um ótimo início de campeonato brasileiro. Na projeção mais realista, o Vasco iria a 7 pontos nesse início de campeonato brasileiro. Seguindo para a quinta rodada, o Vasco tem novamente o clássico contra o Flamengo. Já na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que é mando de campo do Vasco, que com certeza eu acredito que não será no Maracanã. O Vasco vai tentar jogar esse jogo em São Januário, já que esse jogo é 90-10. E, cara, o BEP tem que garantir a segurança para esse jogo acontecer em São Januário. Se eu fosse presidente do Vasco, o jogo não é em São Januário, ok, então já que a gente não tem direito de exercer o nosso mando de campo, nós não entraremos em campo. Ou então você chega a um acordo com o Flamengo para você fazer o primeiro jogo só com a torcida única do Vasco, o segundo jogo só com a torcida única deles. O que não pode é o Vasco sair prejudicado dessa história, ou com aqueles acordos de meio a meio com o Flamengo e jogando no Maracanã. Isso é fora de cogitação. Com o Vasco jogando em São Januário, o Vasco é mais forte em São Januário. A gente pode talvez acreditar em uma vitória do Vasco. Mas faz muito tempo que o Vasco não ganha o Flamengo. E aí você coloca esse jogo para um Maracanã. Até no Newton Santos eu acho que o Vasco ainda consegue equilibrar mais o jogo. É um confronto difícil, cara. Na projeção mais positiva, no meu melhor sonho, o Vasco ganha do Flamengo. Na projeção mais realista, é uma derrota ou um empate, infelizmente, né? Porque muitos desses jogadores do Vasco, parece que quando vão jogar contra o Flamengo, os caras se borcam de medo. Os caras parecem que estão com trauma. Mas eu vou colocar aqui o empate nesse jogo. E na projeção mais realista, o Vasco iria a 8 pontos no campeonato com 5 rodadas. Na projeção mais positiva, iríamos para 10 pontos em 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. Seguindo para a sexta rodada, o Vasco pega o Cruzeiro. Esse aqui é um jogo que eu acredito que o Vasco, saindo com um empate lá do Mineirão, não estaria ruim. Eu não sei como é que vai estar o Cruzeiro depois dessa pré-temporada que eles tiveram, um grande período sem jogos. Mas o empate lá não seria ruim. Na projeção mais positiva, o Vasco iria a 11 pontos nas 6 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo que o Vasco pode também sair derrotado, cara. É um jogo dificílimo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Na sétima rodada, a gente pega o Palmeiras em São Januário. E eu acho que, assim, o Vasco tem que mandar esse jogo em São Januário. O Vasco não tem que tirar esse jogo de São Januário, tentar colocar para o Maracanã. Tem que fazer valer o seu mando de campo aonde o Vasco é mais forte, que é em São Januário. Eu não sei qual será a situação do Palmeiras lá, mas o Palmeiras também não vem tão bem das pernas. O Vasco em São Januário, a gente pode sim tentar uma vitória. E aí o Vasco iria para 14 pontos nessas 7 primeiras rodadas, não estaria nada ruim. Na projeção mais realista, a gente conseguiria aqui um empate contra o Palmeiras ou até mesmo uma derrota, porque o time deles é mais forte do que o nosso, você analisando no papel. Por mais que o time deles não venha desempenhando talvez o melhor futebol em campo, é um time que no papel é bem mais forte do que o do Vasco. Essa é a realidade. E aí o Vasco, se conseguisse aqui talvez um empate, uma vitória contra o Palmeiras, o cenário mais ideal seria uma vitória. Mas esse jogo aí tá me cheirando realmente a uma cara de... Sei, cara, não sei. Mas eu vou contar aí como uma vitória pro Vasco diante do Palmeiras. Na oitava rodada, o Vasco enfrentando o Vitória lá no Barradão. Cara, é um jogo que o Vasco venceu o último confronto contra o Vitória lá no Barradão, mas sempre são jogos difíceis. Eu vou colocar aqui uma vitória do Vasco em cima do Vitória. Dá pra gente conseguir essa vitória em cima do Vitória. Mas é aquilo, cara, é difícil. Tem que prever o Vasco, como é que o Vasco vai estar até o dia 11 do 5. A gente vai estar com embalo de vitórias. Se o Vasco ganha o Palmeiras, o Vasco vem grandão pra esse jogo contra o Vitória. Agora, se o Vasco perde pro Palmeiras, o Vasco vem mal pra esse jogo contra o Vitória, pressionado. Então é uma série de fatores. Mas eu acho que é um jogo acessível pro Vasco ganhar. É acessível o Vasco conseguir essa vitória lá no Barradão contra o Vitória. E na nona rodada do Campeonato Brasileiro, precisamos ganhar do Fortaleza. Precisamos ganhar do Fortaleza dentro de São Januário. É um jogo que o Fortaleza sempre dificulta, mas o Vasco tem um retrospecto muito positivo contra o Fortaleza em campeonatos brasileiros em São Januário. O Fortaleza sequer marcou algum gol na história contra o Vasco em São Januário.
em Campeonato Brasileiro, tirando Copa do Brasil. Então é um jogo que eu conto com vitória do Vasco. É um jogo que eu espero que o Vasco vença. Na 10ª rodada, no ruim do ruim, a gente busca aí um empate contra o Fluminense nesse clássico no Maracanã, que eu também não sei se será 50-50, não sei se será 90-10, como é que será feita aí a divisão de público, isso sim influencia. O Fluminense jogando no Maracanã é forte, o Fluminense está com um time mais encaixado que o do Vasco nesse início de temporada. O empate não seria ruim para o Vasco nesse clássico. É claro que a gente sempre joga para vencer e eu sempre vou querer que o Vasco vença. Na projeção positiva do Vasco nessas 10 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, nós faríamos 21 pontos. Na projeção mais realista, o Vasco conseguiria ali em cerca de 19 pontos nessas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o que não estaria ruim. Na casa de, se o Vasco conseguir fazer na casa de 18 até 21 pontos nessas 10 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, vai estar fazendo uma campanha ok. Não estará fazendo uma campanha ruim, a projeção mais realista disso aí mesmo, de 18 até 21 pontos. 21 pontos a gente sendo positivo, imaginando a vitória do Vasco contra o Palmeiras, imaginando a vitória do Vasco diante do Flamengo, imaginando que o Vasco vai buscar uma vitória contra o Vitória lá no Barradão, que são jogos difíceis e complicados. Se a gente tirar 6 pontos aí, por exemplo, e botar derrotas contra Flamengo e contra Palmeiras, já fica difícil. Se a gente tirar esse um pontinho lá contra o Cruzeiro, já fica complicado. Se a gente tirar essa vitória contra o Vitória, também fica difícil. Então o Campeonato Brasileiro, todo jogo é difícil, todo jogo é complicado. Mas essa é a minha projeção para o início do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Lembrando que, cara, pode acontecer uma catástrofe, o Vasco começar mal o Brasileirão, como o Vasco também pode surpreender, sei lá, e começa, ganha do Santos, ganha do Corinthians. A gente não é mãe de Ná para adivinhar as coisas. Eu não sou um cara claro e evidente, apenas estou fazendo aqui a minha projeção junto com vocês, tentando ser um pouco mais realista. O Vasco consegue ali realmente na casa dos 15 pontos, tentando ser mais positivo na casa dos 21 pontos. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abração do Francesco, é nóis e fui!